Imagina uma estrada de chão, barro até os joelhos, um rancho no horizonte e, claro, um jipão robusto dominando o cenário. Essa era a Rural Willys, uma verdadeira lenda sobre 4 rodas. Verde, branca, azul ou vermelha, ela não passava despercebida. Barulhenta, espaçosa, feita não para o conforto, mas para encarar qualquer desafio que o Brasil rural impusesse. Era o carro do médico que visitava os sítios mais distantes, do padre que ia rezar missa em vilarejos esquecidos, o fazendeiro que precisava de força para encarar lama, morro e rio, carregava doentes, crianças, porcos, feirantes e, quando necessário, até servia de palanque improvisado para político em campanha. Era mais que um carro, era uma parceira de batalha diária. Lançada numa época em que o Brasil ainda era mais terra do que cidade, com estradas escassas e atoleiros frequentes, a Rural Willys foi a resposta perfeita à necessidade de um país em construção. A Willys Overland, montadora americana famosa por seus jeeps militares, enxergou no Brasil uma oportunidade. O modelo original era o Jeep Station Wagon, lançado no Ibericiuá, mas aqui ele precisava de alma nova. O povo brasileiro precisava de um veículo mais resistente, mais bruto, mais espaçoso, e foi assim que nasceu a versão brasileira da Rural, com motor de 6 cilindros, tração traseira, e depois integral, e uma mecânica simples, mas praticamente indestrutível. Ela começou tímida, mas logo dominou o interior. A Rural virou ambulância, carro de polícia, transporte escolar, viatura de prefeitura e símbolo de status em pequenas cidades. Com sua carroceria quadradona, janelas grandes e porta dupla na traseira, a Rural era imediatamente reconhecível. Na década seguinte, o Brasil acelerava com novas estradas, novas cidades, e a Rural acompanhava esse crescimento. Ganhou versões estilizadas, como a famosa pintura saia e blusa, em 2 cores. Em interiores mais confortáveis, com bancos acolchoados e painel redesenhado, veio também a picape derivada dela, a F-75, reforçando o domínio da Willys no campo e na cidade. Mas o tempo não para. Com a chegada dos anos 70, a Willys foi incorporada pela Ford, que deu novo fôlego à Rural, motores mais modernos, ajustes visuais e ainda assim mantendo a essência bruta. Mesmo assim, a concorrência apertava. A Chevrolet lançou a Veraneio, a Toyota apostou estava no Bandeirante. E outros modelos mais modernos ganhavam espaço. A Rural já parecia antiquada e, por mais que resistisse firme e forte, o fim era inevitável. Em 1977, saiu de linha, encerrando um ciclo de mais de 2 décadas de história. Só que lendas não morrem, elas viram mito. A Rural se tornou um ícone entre colecionadores e entusiastas. Apareceu em encontros de carros antigos, foi restaurada com amor, virou food truck, cenário de filme. E símbolo de uma época em que o carro precisava ser mais força do que luxo. Ganhou placas pretas, histórias no porta-malas e respeito onde quer que passasse. E décadas depois, ela voltou aos holofotes, mesmo que só na imaginação. Renders criados por artistas digitais começaram a circular na internet. Uma nova Rural, com faróis em LED, design futurista, painel digital, mas sem perder a cara quadradona, bruta, pronta pro barro. A internet pirou. Todo mundo perguntando, vai lançar? É oficial? Quanto vai custar? Mas era só conceito. Mesmo assim, bastou uma imagem bem feita para provar que a Rural Willys nunca saiu do coração do brasileiro. Porque quem teve uma Rural, ouviu uma de perto, sabe? Ela não era apenas um carro, era a alma do Brasil motorizado. Se você ficou com saudade ou imaginando como seria ver uma dessas na garagem hoje, comenta aí. Porque mesmo que ela nunca volte de verdade, a Rural Willys já garantiu seu lugar na história e na memória afetiva de um país inteiro. E o que faz a Rural Willys continuar tão viva na memória do brasileiro? É simples, ela representa uma época em que o carro era mais que um objeto de luxo ou status. Era ferramenta essencial para a sobrevivência e o progresso. Em muitos lares, a Rural foi o primeiro veículo a cruzar estradas de terra, enfrentar enchentes, levar a família para o interior ou transportar a produção da roça até a cidade. Essa robustez crua, aliada a uma simplicidade mecânica, fez dela uma verdadeira parceira do povo que construiu o Brasil em meio à dificuldade. É difícil não se emocionar ao ouvir histórias de pais e avós que viajaram horas em cima daquele banco duro, com o motor roncando forte, sem ar-condicionado, mas com um coração gigante.
E não para por aí, a Rural Willys influenciou gerações de apaixonados por carros 4x4. Foi a base para muitos clubes de entusiastas e encontros dedicados a preservar a memória desse ícone. Colecionadores se dedicam a restaurar cada peça, garantir que a lataria verde, azul ou branca brilhe mais do que nunca e que o ronco do motor 6 cilindros seja ouvido novamente. Muitos dizem que a Rural tem alma, um espírito resistente, pronto para qualquer terreno, que transmite uma sensação de liberdade e aventura que poucos carros conseguem passar. Além disso, seu legado foi tão grande que até hoje ela inspira designs, estilos de vida e até conteúdos na internet, com canais que fazem reviews, restauros e até aventuras off-road com a velha guerreira. Para muitos, a Rural Willys não é apenas nostalgia, é um símbolo de autenticidade, coragem e simplicidade. Uma prova de que, mesmo em tempos difíceis, o brasileiro encontrou um jeito de seguir em frente, sempre com força e determinação, e é exatamente essa energia que continua atraindo novos fãs, mostrando que, para a Rural Willys, o tempo passou, mas o legado permanece intacto. E por que a Rural Willys continua sendo tão cultuada até hoje? Além da sua importância histórica, ela conquistou um lugar especial no coração de quem busca um veículo resistente, versátil e com personalidade. Em tempos atuais, onde os carros modernos priorizam tecnologia e conforto, a Willys traz uma simplicidade única, que conecta diretamente o motorista com a máquina e o terreno, essa relação quase primitiva de sentir cada solavanco e responder ao chamado da natureza, faz dela um ícone para aventureiros e entusiastas do off-road. Outro ponto que ajuda a manter viva a paixão pela Rural é a facilidade para manutenção e peças, que, embora antigas, ainda são encontradas graças a uma comunidade apaixonada e dedicada. Isso mantém o carro acessível e funcional, mesmo décadas após sua fabricação. Clubes de veículos antigos realizam encontros em todo o Brasil, onde proprietários mostram suas máquinas restauradas, compartilham dicas, histórias e experiências, fortalecendo uma cultura de valorização do passado e do que realmente importa: resistência, utilidade e paixão pelo volante. A Rural Willys também deixou um legado cultural que ultrapassa o mundo automotivo, sendo tema de músicas, filmes, documentários e até memes que resgatam a identidade e o orgulho do brasileiro que, mesmo com poucos recursos, sempre encontrou um jeito de vencer desafios. Portanto, ao falar da Willys, não falamos apenas de um carro, falamos de uma parte da história do Brasil, de um símbolo de luta e superação, e de uma máquina que, mesmo depois de tanto tempo, continua inspirando respeito e admiração. Se você quer entender o que é espírito de aventura, simplicidade e força bruta, a Rural Willys é um exemplo vivo, um ícone que merece todo o reconhecimento e carinho. Além disso, a Rural Willys é um exemplo claro de como a engenharia simples pode ser extremamente eficiente. Diferente dos carros modernos, carregados de eletrônicos e sistemas complexos, a Willys aposta na robustez mecânica, o que facilita reparos até mesmo em regiões afastadas, onde não existem oficinas especializadas. Isso torna o veículo uma escolha perfeita para quem vive ou trabalha no campo, ou para quem adora aventuras em lugares remotos, onde o carro precisa ser uma extensão do próprio corpo, confiável e resistente. Outro aspecto que contribui para o legado da Willys é o seu design único e inconfundível. As linhas retas, a carroceria alta e o visual quadradão conferem personalidade forte e atemporal. Não importa quantas décadas passem, a Rural continua sendo reconhecida imediatamente, despertando nostalgia e curiosidade, além de inspirar colecionadores que buscam preservar esse pedaço da história automobilística brasileira. Seu charme rústico e a identidade visual forte são marcas que resistem à passagem do tempo e às mudanças no mercado. Também vale destacar que o preço de mercado da Rural Willys, em comparação com outros veículos clássicos, costuma ser mais acessível, o que atrai novos apaixonados para o universo dos carros antigos. Essa combinação entre preço, robustez e facilidade de manutenção torna a Willys uma porta de entrada ideal para quem deseja começar a colecionar ou simplesmente desfrutar da sensação única de dirigir um carro com alma e história. Tudo isso reforça a importância cultural e emocional desse clássico que segue vivo no coração de muita gente. Assim, a Rural Willys não é apenas um carro velho na estrada, ela é um símbolo de resistência,
história viva e de paixão pela aventura. Seu legado continua pulsando forte, unindo gerações que compartilham o mesmo amor pelo que é simples, durável e cheio de personalidade. E você, já pensou em como seria pilotar uma máquina como essa, sentindo cada instante da jornada e fazendo parte de uma história que jamais será esquecida? Essa é a magia da Rural Willys, um clássico que vive para sempre.